Olá, sou o pastor Sidney Isaías. Nossa reflexão de hoje está baseada em Atos capítulo 15, uma controvérsia na igreja primitiva. Queridos, a primeira dificuldade que surgiu na igreja foi causada pelo seu crescimento rápido, Atos capítulo 6. Milhares de gentios tinham sido trazidos da igreja através do ministério de Paulo. E já que a liderança da igreja era dominantemente composta de judeus, a questão do relacionamento entre os gentios e a lei judaica logo teria que surgir. Com a liderança do Espírito Santo, a crise, queridos, foi ultrapassada com sucesso e a liberdade do Evangelho foi conservada como herança para todas as gerações. O mesmo Espírito Santo, operando através de homens piedosos, continuará com certeza, querido, a guiar a igreja através de todas as tempestades até que todos os cristãos sejam recolhidos ao lar celestial. A lei e a graça. Quando os judaizantes queriam sobrecarregar os gentios com o pesado sistema mosaico, Pedro protestou. Agora, pois, por que tentais a Deus pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Atos capítulo 15, versículo 10. Poderia ter mencionado também que muitos dos gentios tinham sido libertados de tremendos fardos colocados sobre eles pelos sacerdotes pagãos e que não deveriam de forma alguma ser submetidos de novo a sistemas de exigências para merecerem a salvação. Amados, quando certo missionário pregava a lei aos hindus, estes lhes responderam: temos uma religião que nos sobrecarrega com exigências quanto a dinheiro, a gado, sacrifícios, mortificações, jejuns, orações, lavagens e romarias. E cumprimos tudo. Temos um rei exigindo pesados impostos e nós fazemos tudo quanto ele nos pede. E agora você vem com tremendas exigências que sobrepujam tudo isso. Há ocasiões em que a pregação da lei é necessária para levar os ouvintes à convicção dos seus pecados. Mas antes de tudo, queridos, o Evangelho é o oferecimento da livre graça de Deus. O Evangelho não aceita o conceito de um Deus sem misericórdia, que exige que nós façamos com que Ele seja gracioso para conosco mediante nossos rituais, flagelações e boas obras. Não. Deus já revela a sua natureza de graça e misericórdia, e Ele quer nos dar a justificação de tal modo que possamos servir a Ele sem mais medo da perda da salvação. A lei diz, faça e viverás. O Evangelho diz, receba a vida e faça. A lei diz, pague. O Evangelho diz, está pago. Amados, a liberdade cristã. Agostinho, grande estudioso da igreja antiga, disse certa vez, ame a Deus e faça o que quiser. À primeira vista, esta declaração parece um pouco arriscada, mas pensando bem, percebemos que quem ama a Deus não vai querer desagradar a Ele mediante a desobediência à sua palavra. Aquele que verdadeiramente ama a Deus está livre da lei e vive sob a graça de Deus. Com sua nova natureza espiritual, não desejará fazer nada contrário à vontade revelada de Deus. Existem leis civis hoje em dia para punir mães que tratam com crueldade os seus filhos. Há, porém, milhares de mães que desconhecem tais leis, mas que tratam seus filhos com bondade. Explicação. Já tem a lei do amor maternal escrita nas suas consciências. Aquele que foi transformado pela graça de Deus tem a lei de Deus escrita no seu coração e com grande alegria já faz aquilo que é certo. Naturalmente, amados, o antigo sistema de lei e ritual era necessário como mestre-escola para restringir e educar Israel até a vinda do Messias que lhe ofereceria um grau mais alto numa escola espiritual mais avançada.
Gálatas capítulo 3, versículo 24 ao 26, capítulo 4, versículo 1 ao 6. Mas quando os judaizantes queriam insistir em que os convertidos gentios guardassem a lei, era como forçar um leitor experiente a voltar a decorar o abecedário, ou uma borboleta a voltar a ser lagarta, enfrentando os riscos. Amados, Barnabé e Paulo foram descritos assim, homens que têm exposto a vida pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 26. A verdadeira fé sempre nos conclama a aceitarmos os riscos de uma vida de dedicação. Hebreus capítulo 11, amados, descreve até que ponto os servos de Deus se arriscaram para viver às alturas da sua fé. A religião tem sido definida como sendo apostar sua vida no fato da existência de Deus. A definição tem o propósito, amados, de fazer todos entenderem que a natureza da verdadeira religião é basear toda a nossa vida em nossa fé em Deus. Não devemos permitir que nada em nossa vida estrague nossa comunhão com Cristo. Que nada venha a ser sonegado dele, pois é nele como Salvador que nossa vida tem seu verdadeiro significado no tempo e na eternidade. Queridos, o ditado popular, quem não se arrisca não petisca, pode ser aplicado ao campo do serviço cristão. Somente aquele cuja vida está entregue nas mãos de Cristo sabe o que é a vida em abundância. E aqueles que arriscam a sua vida por amor a Cristo chegam a conhecê-lo no relacionamento particularmente profundo, a comunhão dos seus sofrimentos. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Amados, podemos tirar duas lições do nosso estudo da conferência em Jerusalém. O primeiro deles, nem sempre é possível fugir da controvérsia. As grandes doutrinas, como a da encarnação, da justificação pela fé e outras tantas, saíram como ouro puro do meio da fornalha do debate religioso. As verdades bíblicas que têm sido a grande fortaleza dos cristãos durante os séculos têm sido depuradas por heróis da fé que debatiam com a Bíblia na mão até fixar as doutrinas. Isto naturalmente, queridos, se refere às controvérsias inevitáveis com respeito aos princípios bíblicos fundamentais. O segundo ponto, a melhor maneira de solucionar as diferenças de doutrinas é mediante conferência dos cristãos em conjunto. Assim, muitas diferenças de opinião serão esclarecidas e os mal-entendidos dissipados. Os irmãos reunidos com Bíblia na mão e Cristo no coração descobrirão que as doutrinas, a harmonia entre eles remove as falsas impressões que cada um tinha recebido acerca do outro mediante terceiro. E então o caminho ficará claro para todos se ajudarem mutuamente e chegarem ao entendimento da verdade divina. Ao dar o seu parecer, Tiago se referiu ao testemunho e à experiência de Pedro. Expôs Simão como Deus primeiro visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Embora tivesse perfeita confiança na realidade da visão que Pedro recebera na ocasião, tomou cuidado de citar a autoridade das Sagradas Escrituras. Confere com isso as palavras dos profetas como está escrito. O cristão espiritual presta atenção às opiniões e experiências dos seus irmãos na fé. E há muita coisa que cada um aprende com o outro, mas o apelo final é nada menos do que a autoridade das próprias Sagradas Escrituras. A religião tem mais necessidade de autoridade do que qualquer outra esfera da vida. E não há nenhuma esfera da vida humana que possa passar sem autoridade, senão rapidamente se transforma em anarquia e confusão. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em nós abundantemente, amados. Até o nosso próximo encontro, permitindo Deus. Amém.